Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? É muito óleo. Hoje foi dada essa oportunidade, eu quero agradecer a Deus e ao apóstolo também que nos concedeu este privilégio, dizer que é uma honra fazer parte desta casa, fazer parte de um povo tão especial que entende tão profundamente as Escrituras e o melhor, que vive, que o mais interessante é o que a gente pratica no dia a dia. Hoje queria, junto com você, que nos assiste pela TV Rica, que Deus abençoe sua vida, discorrer um pouco sobre a certeza da oração. Queria que você abrisse sua Bíblia, ligasse sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, do verso 27 ao 29. Gostaria muito que esta mensagem ela possa te trazer um norte sobre como orar, por que orar, para que orar. Pois muitas das vezes, já aconteceu muito comigo, você se pega simplesmente repetindo orações cotidianas, horários que você marcou, um encontro com Deus, etc. Beleza, pela manhã, pela tarde, pela noite, na madrugada, no meio-dia, a gente tem essas manias ou costumes, né? Tal horário é meu horário de oração. Isso é muito bom, não deixa de ser uma prática maravilhosa. Porém, o negócio é o conteúdo, o que você leva para a oração. Qual o motivo de você verbalizar alguma coisa na oração? Por que você ora ou tem que orar? E isso me veio ao entendimento, eu busquei aqui na Bíblia algumas situações que possa pontuar isso para nós, de forma que a gente possa compreender melhor. Na hora em que a gente for fazer qualquer oração, a gente saiba por que a gente está fazendo e para quê. Como o próprio Senhor Jesus falou, para a gente não ficar só repetindo aquelas coisas do dia a dia, né? Então, eu quero que isso seja um marco para todos nós nesse último domingo do ano de 2018. Nós estamos findando o ano, talvez alguns frustrados, outros ainda esperançosos, outros já sem esperança para este ano, mas eu queria pontuar a oração sobre nossas vidas, para que a partir desse entendimento, se você já tem amém, se não tem, vamos construir juntos aqui, mas que a partir desse entendimento a gente possa, como Alice, abrir portas, né? E ir um pouco mais além do que nós conseguimos ir até agora. Nós precisamos romper muitas coisas. E uma das ferramentas que Deus nos deixou é a oração. Aí você vai dizer, caramba, mas aquela oração, aquele negócio de ficar orando. Irmãos, aquele negócio de ficar orando, é coisa para quem não entende o que é oração. Na minha concepção, oração é sinônimo de alegria, de vitória, de conquistas, de coisas boas. É sinônimo que a maior pessoa, a melhor pessoa, a pessoa mais importante do mundo, do universo, está ouvindo você. Está atento ao que você está falando. E se porventura a tristeza chegou com tamanha dor e você não consegue falar, a Bíblia fala que Ele entende os nossos pensamentos. Ainda antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que a gente quer dizer. Então nós estamos diante de o único Deus maravilhoso que compreende o que é oração. Somos nós que dificultamos a oração, porque achamos que a oração é um lugar de tristeza. Eu tive algumas oportunidades, durante uns 21 anos mais ou menos, de participar de orações em algumas denominações. Parecia que o momento da oração era mais um culto fúnebre do que uma hora de alegria, porque as pessoas simplesmente choravam. Não que não seja necessário chorar, a gente está com problema lá, a gente chora, mas uma hora chorando, e a semana que vem de novo, e a hora que vem de novo, e o culto que vem de novo, nunca cessa o seu choro,
quando a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele converte, Ele transforma o nosso pranto em riso, aleluia. Que Deus que é esse que não pode mudar essa situação? Então, para mim, na minha concepção, quando eu devorar mesmo com intensidade, é uma hora de alegria, é uma hora em que eu vou lá na minha dificuldade e digo para ela: você não tem poder sobre a minha vida, uma hora esse negócio vai acabar, eu vou vencer em nome de Jesus, eu tenho alguém por mim, aleluia. Mas se eu chegar lá e eu começar a dizer daquela maneira: ai Senhor, não posso, eu não tenho, olha fulano como está, olha Beltrano como está, veja, o Senhor abriu a porta para Cicrano, irmão, isso não é oração, isso é reclamação. A Bíblia afirma que quando a mãe de Ismael, ela fugiu de Sara, o nome dela é Agar, né? Lembrei agora. E ela, é só um gafe, e ela se colocou de um lado e colocou o filho um pouco mais distante, e ela começou ali a falar com Deus, mas ela murmurava, ela reclamava. E a Bíblia fala que por um instante Deus ouviu a voz do menino, aleluia. É diferente a oração da murmuração, da reclamação. Por isso que muitas pessoas têm a oração como momento de reclamação. Vai lá na porta de Deus e começa a reclamar, irmão, não é isso. É uma hora totalmente maravilhosa. É uma hora que você fala para Ele: eu sei que o Senhor pode, está na tua mão. O choro, está lá na Bíblia, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então, esse conjunto de coisas, de informações que chegaram até nós, muitas das vezes, nos impede de criar um momento maravilhoso na oração. Porque as pessoas entendem, muitos entendem, que oração é a hora do choro, é a hora da tristeza, é a hora da agonia, é a hora da reclamação, quando nós temos que entender que é a hora da alegria, que é a hora da vitória, é a hora que você chama a atenção de Deus, é a hora que você conecta-se a Deus e que Ele pode, naquele momento, mudar toda a sua vida, toda a sua história, se você crer. Mas olha o texto que diz, Mateus 9, do 27 ao 29, eu achei muito legal esse texto aqui, vamos compartilhar juntos. A cura de 2 cegos, depois de quebra tem um mudo no final, mas eu não vou entrar no mudo, vou ficar só nos cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha que texto maravilhoso. E a gente precisa buscar muitas informações que tem nesse texto. Por quê? Jesus, quando orava, e esse é o tema da nossa palavra hoje, a certeza da oração, Jesus, quando orava, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Quantas das vezes nós, quando oramos duvidando? E aí, será que eu ponho a mão? Será que eu levanto a voz para repreender esse mal? Será que eu posso chegar lá em casa e dizer: ó, enfermidade, já era, perdeu, a partir de agora é só saúde. Desemprego, você está fora. Finanças, eu estou te reabilitando agora pelo poder de nome de Jesus. Será que a gente tem essa convicção de fazer isso? Muitas das vezes não temos, porque não acreditamos na própria oração que nós fazemos. Isso acontece muito, irmãos. Acontece comigo também, porque eu sou homem igual você. Tem vezes que eu fracasso como você. Tem vezes que eu oro e eu também acho que não vai dar. Eu só joguei palavras ao vento. Mas Jesus aqui nesta passagem,
Ele está nos ensinando que nós devemos acreditar naquilo que nós estamos propondo para Ele na oração. Jesus, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele só fez uma pergunta para aqueles dois cegos que eu achei muito interessante. Vocês acham ou acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor, acreditamos. Então seja feito conforme a sua fé. O que me leva a entender aqui? Que para eu ter um resultado na oração, ou da minha oração, da oração que eu fizer, eu preciso colocar junto desta oração a fé. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você vai orar sem fé, irmão, não vai rolar. A gente vai ter problemas. E a gente vai dizer muitas vezes, já orei, não aconteceu, ora de novo. Com certeza você orou sem fé. Você não depositou toda a sua confiança nas palavras que você proferiu. Ou em algum momento você duvidou que Deus poderia fazer. É muito simples isso acontecer, principalmente quando tem alguém doente. Vou orar para Jesus curar, está escrito na Bíblia. Colocará a mão sobre os enfermos e os sararão, eu vou lá. Aí quando você começa a oração, já bate o desespero, não sei não. Às vezes no caminho para orar, você fala, e se não der certo? Como é que vão falar? O que vão dizer de mim ou de Deus? Deus não precisa provar nada para ninguém, Ele é Deus, irmãos. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não quiser curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir portas, Ele é Deus. Se Ele não quiser abrir, Ele continua sendo Deus. O que Deus precisa da minha e da sua pessoa é que nós possamos colocar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Olha só, uma coisa interessante, João 11, do 41 ao 42, fala ali sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro morre, tem todo aquele probleminha lá na sua família, mas lá no versículo 41 e 42, tem uma coisa muito interessante. Abra aí se você puder, ou se você quiser, ou se você quiser acompanhar pelo telão, deve ter lá. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus orou, mandou Lázaro sair do sepulcro, e aqui ele deixa uma questão muito interessante para a gente que ora todo dia, ou toda semana, ou todo mês, não sei como que se ora. Está aqui muito interessante. Ele fala que Deus sempre o ouve, ele dá graças por isso. Aí no 42 ele fala, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de alguma coisa. E a causa era a multidão. Então por que ele orou? Por uma causa. Para que ele orou? Para que as pessoas crescem que Deus o enviou. Então lá na nossa oração tem o porquê e o para quê. Por que eu vou orar agora? Para que eu vou orar agora? Dentro desse entendimento, meu irmão, você formaliza a sua adoração, a sua oração. Porque lá, naquele momento de oração, você adora, você louva a Deus com todo o seu ser. Tem hora que você faz suas petições, tem hora que você intercede por alguém. Tudo isso está dentro desse conjunto, mas tem essas duas perguntas que a gente precisa entender. Por que eu vou orar? E para que eu vou orar? Eu devo ter um objetivo dentro dessa oração. Não é só simplesmente chegar lá e blá, 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 blá. Nós precisamos, nessa oração, ver resultados acontecer.
Nós precisamos que o que a gente vai verbalizar na oração, ela possa produzir alguma coisa que venha de encontro àquilo que é a necessidade do momento. Aí muitos vão dizer, mas nem sempre Deus responde. Ele pode não responder na hora que eu quero, mas a Bíblia fala que Ele responde. Então, meus amados, dentro desse contexto de oração, eu posso entender que a fé, quando ela está junto com esta oração, ela tem poder muito grande de fazer muitas coisas. Mas se eu oro sem fé, eu só estou jogando palavras ao vento. Eu não estou acreditando no que eu estou falando. Meu filho está doente, eu vou orar por ele, mas eu não acredito que Deus vai curá-lo. Aconteceram vários fatos, eu vou orar por esses fatos, mas dentro de mim eu já acho que não vai dar. Ou então, em algum momento, na oração, a gente ora, tem esse costume de orar, e depois no final fala assim, Deus faz a tua vontade. Você já está cortando tudo que você falou, porque você pediu a cura, aí parece que você não acreditou muito, você já passa para Deus, ó, faz a tua vontade. Se morrer, morreu, se não curar, não curou. Você tem que certificar-se que você orou com uma determinação. Não se abre a boca perante Deus para qualquer assunto de qualquer maneira, irmão. A gente vai ali com uma proposta. Estou doente, estou desempregado, quero meu filho são, quero meu filho solto, quero alegria na minha casa, quero meu marido, minha esposa bem na vida, quero que a minha casa seja uma casa de bênção. Eu vou ali com uma proposta diante de Deus e eu devo permanecer naquilo. Mas nós temos, infelizmente, pela cultura evangélica que se criou no Brasil, medo de determinar algo que já está pautado como vitória em nossa vida. A gente tem dificuldade de acreditar que aquela oração vai dar certo. Então, quando a gente for orar, nós precisamos entender que haverá um resultado naquilo que eu estou propondo a Deus. Você não vai exigir, você não vai colocar Deus na parede, você não vai dizer, se você não me der, eu não volto mais aqui. Não é isso oração. Você vai se posicionar como filho e dizer ao Pai o que você tem, o que está se passando. Então, dentro desse contexto da certeza da oração, é que a gente precisa orar, porque o resultado da oração está completamente ligado à fé que você tem em Deus. Se você não for com fé para esse negócio, eu entendo que você não vai ter bons resultados. Porque diz a Bíblia, tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Então você precisa crer na sua oração. Não, mas a oração do pastor fulano, aquele cara lá, é óleo e fogo. Se ele orar por mim, vai acontecer. Olha, o ministro tal, quando ele ora, eu sinto até arrepio. Beleza. Irmão, deixa eu só te dizer uma coisa. A melhor oração é a sua. Você sabia disso? É você que sabe onde dói. É você que sabe como está. É você que sabe o problema que você está enfrentando. É você que às vezes perde momentos de sono. É você que às vezes chora por alguma causa. É você que está no negócio. O ministro, ele vai te ajudar em oração, mas quem sabe tudo o que se passa é você. O ministro tal, que ora muito bem, que você acha uma bênção, ele vai orar, mas quem vai declarar é você. Eu vou sair daqui abençoado em nome de Jesus. Eu vou sair desta oração cheio do poder de Deus para vencer essas adversidades pelo poder que há no nome de Jesus. Só que para orar, meus amados, aparecem muitos inimigos. Muitos. Eu vou citar alguns deles. Para a gente começar uma oração, a gente tem preguiça. Ou será que é só eu que tenho? Todo mundo, né? A gente tem desânimo. A gente tem cansaço. Quem já tentou orar antes de dormir? Tem gente que é 1 minuto. Querido Deus, daqui a pouco está babando. A oração da madrugada, essa é a melhor. Aí o camarada acorda lá, 3 da manhã. Meu irmão, não dá 1 minuto, 2 minutos. E não consegue. Eu já dormi de joelho, irmão, tentando orar.
Só que o que nós precisamos é, vamos dizer assim, estar acordados e estarmos bem cientes do que a gente está fazendo. Eu vou até Deus em oração por uma causa e devo me apresentar a Ele de maneira que Ele possa compreender o que eu estou fazendo. Alguém já pegou alguém assim, muito bêbado, que tomou remédio e ficou bem drogue? Você vai conversar com a pessoa, só enrola a língua, né? Tá bom, Deus conhece o seu pensamento, Deus sabe a sua intenção, mas você não está falando nada, você está cansadão. Então procure um momento que você esteja bem. Aí diz a Bíblia, entra no teu quarto, não dorme, fecha a porta e conversa com o Pai. E o Pai que te ouve em secreto te responderá. Então nós precisamos ter um diálogo mais franco com Deus. A gente precisa bater papo mais com Deus. Antes de eu frequentar aqui o Sonho, era bem religioso, ainda tem um pouquinho, está saindo, tá? Mas eu entendi que oração era só de joelho. E um bocado de coisa que vocês sabem, né? Aí um dia eu vi uma irmã, ela orava com as pernas cruzadas, né? Igual a criançada faz, cruza a perna lá, senta. E quando acabava o culto, ela chegava em casa, eu achei muito interessante aquilo ali. Ela sentava na cama dela e dizia, Jesus, senta aqui. Ela dizia, olha, eu gostei demais daquele culto. Olha, aquele culto foi maravilhoso. Nossa, aquela hora que o Senhor soltou aquela palavra através do irmão, aquilo veio de encontro comigo. Eu olhei para o lado, tinha pessoas ali louvando o teu nome, gritando, aplaudindo, porque o Senhor arrebentou aquele dia. Olha, aquele culto foi poderoso. Era a maneira dela conversar com Deus. E quem disse que Deus não aceita? E quem disse que Deus não está de olho, de ouvido naquilo que aquela moça estava conversando com ele? Porque nós somos muito levados a religiosos. Precisamos ter uma postura, precisamos ter uma aparência, precisamos vernacular bem, precisamos falar de maneira que ele possa entender. Ó, potentíssimo, amantíssimo, grandiosíssimo Pai. Irmãos, é de pai para filho. Pai, estou precisando disso. É trocar ideia como se fosse um pai terreno, porque ele é muito mais do que isso. Ele nos formou, nos criou, mas a gente tem essa concepção religiosa que a gente tem que colocar superlativos na palavra para exaltar a Deus. Nós exaltamos a Deus com a nossa vida, quando nós acreditamos que Ele pode, aleluia, quando nós acreditamos que Ele é, quando nós acreditamos que Ele é infalível, quando nós percebemos que nós não temos condições, mas Ele tem condição para mudar toda a situação. Só precisamos colocar a nossa confiança em prática. E o que acontece aqui? Os inimigos da oração, que são muitos, tem hora que está o desânimo, tem hora que bate a falta de fé. Você lembra que você e eu já oramos por muitas vezes por um problema e ainda não foi resolvido? Aí alguém chega assim, ó, vamos orar então, senhor, mas eu já orei. Já faz dias, anos que eu oro por isso, não fui atendido. Será que esses dias e anos a sua fé está indo de vento a popa aí? Será que você está decolando na fé para agarrar a tua bênção, para ser abençoado por Deus? Ou será que durante o período da oração você já está desanimado? Você já não consegue compreender que Deus pode? Olha o estado de Jó, irmãos, completamente destruído, leproso, falido, estava com os filhos mortos. A mulher ficou nervosa, falou, amaldiçoa esse Deus aí que não está com nada, morre também, desaparece da terra. E ele lá na sua situação caótica, que todos nós conhecemos, ele falou uma coisa maravilhosa: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Se você puder falar expressões assim para Deus na hora da oração, quando você apresenta aquelas dificuldades que você não consegue vencer, irmãos, Deus vai te surpreender após a oração. Isso eu tenho convicção, porque eu preciso ter certeza da oração que eu estou fazendo. E o mais interessante é que depois dele começar a verbalizar isso aí em oração, Deus chamou ele e disse para ele orar pelos seus amigos que o afrontaram, que disseram que ele estava em pecado, que disseram que ele não adorava a Deus direito,
E diz a Bíblia que enquanto Jó orava, o que aconteceu? Deus reverteu o quadro de Jó. Deus mudou o seu cativeiro. Irmão, enquanto você ora com fé, com alegria, com esperança, com convicção, Deus muda a tua história. Aleluia! Mas se eu e você não formos para aquele local de oração, convictos que Deus pode, nós vamos sair da mesma maneira. Nós iremos sair frustrados. Nós iremos sair decepcionados. Eu já orei, mas não resolveu. Em 2 momentos, eu tive 2 experiências de violência que pessoas iriam praticar e a gente entrou em oração. E isso foi muito marcante, porque uma pessoa saiu armada para matar aquilo que para ela seria um inimigo. E quando ela saiu, nós entramos em oração e foi lá no inimigo, encontrou o inimigo e meteu bala. Só que a bala não saiu pelo poder da oração. Aleluia! Você precisa ter confiança naquilo que você faz, irmão. Você está pedindo o que para Deus? Nossa, um monte de coisa. Fim de ano. Aqui a gente não faz, eu já fiz muito. Faz uma lista de coisa para Deus. Ah, Deus, 2019 eu quero essa lista aqui, ó. Aí você propõe lá, um bocado de coisa, né? Não precisa falar. Aí chega no final do ano, você vai conferir. Irmãos, se você não pôs fé no negócio, você vai conferir, não aconteceu nada. Porque nós precisamos da fé para ativar o resultado da oração. Então você pode fazer lista, carta para Deus, bilhetinho para Deus, SMS para Deus, e-mail para Deus, não vai dar, irmão. Se você não orar com fé, não vira. Então nós precisamos que a fé esteja poderosa em nossa vida e que esses inimigos da nossa oração, eles sejam derrubados. Porque mesmo que você esteja sendo atacado pelo inimigo da sua oração, que é o desânimo, a falta de fé, a preguiça, o cansaço, sensação que não está sendo ouvido. Você já orou assim e já pensou, eu acho que Deus não está me ouvindo? Já fez isso? Eu já fiz. Está errado. Jeremias 33:3 está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ele está ouvindo a sua oração. Nós só precisamos clamar. Tudo que você está lançando está diante dele. Porém, muitas das vezes, está faltando o componente fé para ativar aquilo dali. Então, quando nós estamos envolvidos com o inimigo da nossa oração, nós temos que lembrar o que diz a Bíblia: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus é maior, irmão. Aleluia. Maior que os inimigos, maior que os problemas, maior que o cansaço, que a tristeza, que a luta, que o problema que te afronta, que te aflige. Porém, nós temos que entender e procurar a viver o que está na Bíblia. O desânimo chega e simplesmente eu paro. Algumas pessoas têm algumas dificuldades para fazer algumas tarefas. A pessoa tem alguns traumas, pessoas têm toques e tal, um bocado de coisa assim. E a pessoa às vezes vai começar a fazer uma tarefa e aquela tarefa cai exatamente naquilo que ela tem problemas, que ela tem um trauma e ela não consegue ir à frente. Ontem eu achei engraçado, estava com um casal de irmãos conversando e o irmão falava que a esposa quis fazer um curso de cabeleireiro. Beleza, né? Cortar cabelo e tal. E ela começou lá, fez uma parte do curso. E um dia o esposo chegou e falou para ela: você já sabe cortar, corta o meu aqui, né? 0800, grátis. Ela, tá bom, senta aí, preparou o marido. Quando ela começou a passar a maquininha, ele falou que ela travou. Ela não conseguiu terminar a tarefa. Ela tem um problema naquela área ali. Ela achou aquilo uma responsabilidade muito grande.
Ela achou que aquilo poderia prejudicar a imagem do esposo. Ela achou que não iria ficar bem o trabalho dela, ela desistiu de tudo. Porque ela não teve confiança naquilo que ela estava fazendo, realizando. A mesma coisa é a oração, meu irmão. Nós precisamos confiar naquilo que a gente está pronunciando, naquilo que a gente está esperando, naquilo que a gente está determinando, decretando, naquilo que a gente está invalidando as forças do inferno contra a nossa vida. E isso faz parte do novo pacto, porque Cristo está em nós. Se Ele está em mim e eu nele, eu tudo posso. Ele está comigo. Lado a lado andamos, um no outro, unidos. E tem hora que parece que a gente está só. A gente, por um momento, acredita que nós estamos sozinhos, que Deus não está conosco, que não há, como diz o Chaves, e agora? Quem poderá me ajudar? E Ele está aqui. Ele está conosco o tempo todo, mas a gente acha que Ele não está. Aí a questão, a gente acha, mas Ele está. E quando Ele está, morto ressuscita, amém? Quando Ele está, paralítico se levanta. Quando Ele está, doente é curado. Quando Ele está, há multiplicação. Quando Ele está, coisas maravilhosas acontecem, aleluia. E Ele está com você todos os dias da sua vida. Mateus 28 está escrito disso. Então precisamos acreditar nisso, que Ele está conosco. Mas, irmão, eu não estou vendo acontecer. Você não precisa ver, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa entender que Ele já fez aquilo que é necessário para você. O Tomé, meu irmão, já foi. Agora é Marinaldo, Ezequiel, é Maria, é Antônio, é Pâmela, é Ângela. Agora é a sua vez. Agora é o momento da tua história. Agora é a hora de você aparecer. Eu creio nesse Deus. Eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele é poderoso. Eu creio que Ele vai mudar a minha história. Aí vai virar todo o contexto da sua vida. Mas você precisa declarar essas coisas. Quando eu orar, eu preciso me certificar muito bem do que eu estou falando. Porque tem momentos que a gente mistura tudo, já percebeu? Isso aí comigo é fato. Começa com uma coisa, daqui a pouco eu tô... Tem hora que você não consegue nem adorar durante a oração. Às vezes a preocupação é tanta que você tem dificuldade de entender que Deus já fez. Eu vou confessar um pecado meu. Eu quero até pedir perdão para a apóstola Leila, em público, tá? Que no culto dos 50 a mais, o doutor veio aqui, lembra? Eu esqueci o nome dele. Ele veio e tal. Quando aquele pastor médico estava orando, ele orou da cabeça aos pés, não foi? Quem veio? Tem algum cinquentão aqui que veio? Tem, né? O glória. E os de 49 também, né? Para baixo. Ele orou sobre cabeça e veio descendo o corpo humano todinho. E, como eu disse, ainda estou saindo do momento religioso. Eu fiquei ali, depois que acabou tudo, estava ali lanchando um pouquinho. E eu vi algumas pessoas aqui na frente, conversando com o médico e o médico orando. E na hora me veio um estalo: filha, vai lá e pede oração para o doutor. Apresenta o seu problema. Aí eu vim aqui, a apóstola Leila estava aqui. Aí eu falei: Leila, ele pode orar? Ela foi muito, assim, clara e bem sucedida no que ela falou. Eu parabenizo ela por isso. Ela falou: irmão, depois da oração que ele fez, ainda quer uma outra oração? O que ela estava me dizendo? Você não creu. Foi isso aí. No momento da oração, parece que eu acreditei. 3 minutos que eu fiquei ali, eu vi alguém sendo orado aqui, eu acabei desacreditando. Eu não criei que a oração que o ministro fez pela igreja aqui me alcançou. Então eu preciso acreditar naquilo que eu estou orando, naquilo que eu estou fazendo. Quando o ministro chama você à frente para orar por você, por nós, nós precisamos acreditar nisso. Ele está fazendo algo sobre a nossa vida diante de Deus.
Só que a gente tem preferência, a gente acha que o fulano ora melhor do que o cicrano. E eu lembro de o primeiro pastor que a gente congregou, a esposa dele foi ao hospital, ficou internada e nada curava aquela mulher. Não tinha remédio, não tinha nada. Ele chamou os melhores pastores da sua região. Aí foi pastor tal, irmão do ciclo de oração, tal, e não curava. Era fila para orar pela mulher e nada. Aí ele falou que um irmão, amigo dele, que era eletricista, estava trabalhando, e ele correu no hospital e falou: eu vou orar pela sua esposa. O irmão estava com ferramenta, alicate, chave de fenda, entrou assim, deixaram ele entrar. O irmão orou, a mulher foi curada. Então não tem por que a gente ficar escolhendo oradores. Porque diz a Bíblia, isso aqui é muito legal, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se todos estamos na casa, se todos somos crentes, se todos somos justos, a nossa oração pode. Amém, irmãos? Aleluia! Quando orar, eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando. Eu preciso de fé para que aconteça a vontade de Deus dentro da minha oração. Porque não é só a petição, é ver se a sua petição está de acordo com a vontade de Deus para aquele negócio. Você vislumbrou algo. Deus, eu quero aquele negócio. Será que realmente é a vontade de Deus para aquilo? Então você precisa buscar em Deus se aquilo é a vontade de Deus. Diz a Bíblia em Tiago 5, versículo 6, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tudo bem até aí, meus irmãos? Então vira para o irmão do seu lado e diga assim para ele: quando você ora, a sua oração pode muito. Vamos repetir? Quando você ora, a sua oração pode muito. Então quando eu oro sozinho, eu posso muito. Parece que não, mas é só eu que oro, Senhor. Já viu aquela lamentação? Lá em casa é só eu que oro. A oração de um pode muito. Quando você ora, você pode muito. Aleluia. Ah, a mulher não quer orar. Ore o marido. Ore o sacerdote. Pode muito. O sacerdote não quer orar, pastor. Ore a mulher. A sua oração pode muito. Ah, minha mãe e meu pai não oram. Ore o jovem. A sua oração pode muito. Agora tem uma coisa mais bonita aqui. Eu vou acabar porque já está dando a hora aqui, irmãos. A oração feita por dois ou mais. Mateus 18, 19. A Bíblia fala que quando nós nos reunirmos e orarmos, tudo o que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Vamos lá, Mateus 18 e 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Aqui entra um segredo maravilhoso, irmão. Porque muitas das vezes, já aconteceu comigo, contigo não foi diferente. Às vezes, nós temos vergonha de orar perto da esposa, perto do filho, perto do pai, perto da mãe, perto do tio. Só que, em um momento, a oração feita por dois, está aqui escrito, ela pode tudo. A oração feita por um, ela pode muito. Agora, a oração feita por dois ou mais, ela pode tudo. Então, quando você tiver aflitão, angustiadão, o negócio está batendo na sua casa, reúne a tua família, meu irmão, e ora e determina, porque quando nós oramos, dois ou mais concordarem sobre qualquer coisa e pedirem a Deus, assim será feito pelo nosso Pai que está no céu. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós temos que aprender a quebrar, aleluia, essas trancas
que nos amarram, que nos impedem de orar em conjunto. Vira para 2, 3 aí, fica 2, 3 juntos e fala assim, 2, 3 juntos, todo mundo falando igual jogral, hein? Quando nós oramos, nós podemos tudo. Vamos repetir? Quando nós oramos, nós podemos tudo. Quando nós oramos, nós podemos tudo. Aleluia! Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Há poder na sua oração. Há poder na sua palavra. Há poder naquilo que você verbaliza. Você só precisa aprender a ter fé naquilo que você fala. Nós somos de São Paulo, estamos aqui 8 anos, não é isso? E para a gente vir para Taubaté, não tinha vaga na empresa. A empresa tinha mandado um grupo para cá e não me chamaram. Mas aí aconteceram muitas coisas e eu precisava vir para uma outra cidade com a minha família. E fui da empresa e pedi, e eles não deram, e não tem vaga, etc. Eu disse, tá bom, a gente vai entrar em oração. Irmão, isso aqui é real. Todo dia, quando eu chegava à tarde da empresa, eu estava com fé, irmão. Eu pegava minha esposa e meus filhos. A gente orava para vir para Taubaté. Nós oramos 8 meses, se eu não me engano. E Deus ouviu a nossa oração. Porque quando 2 de vocês orarem, pedirem acerca de qualquer coisa, aleluia, Deus, Ele fará, porque Ele é poderoso e Ele não mente, a sua palavra está aqui. E Deus nos deu essa vitória. Hoje estamos na terra de adoradores, aleluia, lugar maravilhoso, especial, como falou o prefeito, como colocou lá naquele negócio onde passa os carros, aí tem aquele aviso lá, orgulho de viver aqui. Você tem isso? Orgulho de viver em Taubaté, terra de adoradores, lugar de gente abençoada, lugar onde tem adoradores para declarar a bênção de Deus, aleluia, em qualquer região do nosso país, em qualquer região do mundo, porque nós somos torre de transmissão. Nós temos hoje uma oportunidade de mudar a nossa maneira de orar. Que oportunidade é essa? Orar crendo. Vamos levantar, vamos ficar de pé? Vamos encerrar em nome de Jesus?